A segunda temporada da série alemã Dark chegou na Netflix e o que eu já digo de cara é: a primeira temporada foi boa, mas essa segunda é melhor. Primeiro porque a gente já tem ciência de tudo que tá acontecendo, já conhece os personagens e já compreende melhor aquele universo todo, o que deixa a série muito mais leve de se acompanhar. Na primeira a gente ficava o quê, quando, onde, como, quem é quem no passado, no presente, no futuro, e nessa segunda temporada tudo vai se encaixar melhor. E tudo se encaixa tão bem porque a segunda temporada se aprofunda muito mais nos personagens. A gente conhece muito mais a fundo a história deles, descobre coisas que a gente jamais imaginaria sobre eles, como por exemplo, quem são os pais da Charlotte. Eu jamais desconfiaria de quem são os pais da Charlotte. E nem você, eu posso afirmar. Isso da Charlotte é só um exemplo, porque tem muita coisa nessa temporada que vai fazer você ficar com cara de idiota e falar: mentira. Ainda sobre o aprofundamento dos personagens, a gente acaba entendendo também os motivos dos personagens fazerem as coisas que eles fazem. Pessoas que a gente achava que conhecia bem, mas na real não é bem assim. Pessoas que a gente achava que eram do mal, mas na realidade também não é bem assim. Na verdade, nessa temporada a gente acaba percebendo que não existe exatamente um vilão da série. Você vai entender por quê quando você assistir. Existem pessoas que procuram por propósitos diferentes. Nessa temporada, inclusive, a gente acaba conseguindo entender o motivo da tal guerra, que é exatamente esse que eu acabei de falar. Conflito de interesses dos personagens em relação ao tempo, basicamente. Aos ciclos, às viagens no tempo. Cada um quer um mundo diferente e cada um tá lutando pra isso. E é nessa temporada que a gente entende quem é que quer o quê. Eu falei que tudo ficava mais leve nessa temporada porque a gente já tava familiarizado com aquele mundo todo, mas é de extrema importância que você ou veja um resumo bem legal antes de assistir a segunda temporada, um resumo da primeira, ou que a série esteja bem fresquinha na sua mente, que você tenha acabado de assistir a primeira temporada, senão você pode esquecer de muita coisa. E nessa série é muito importante que você se lembre de quem é quem cada ano, né? Apesar de ser mais leve de se acompanhar, essa segunda temporada ainda assim vai dar muitos nós na sua cabeça. Isso não é questão tempo mesmo, né? Tem coisas que realmente são mais complexas de se entender. Claro que não são impossíveis, né? Se a gente dá uma pensadinha, dá pra entender pelo menos um pouquinho. E por falar em tempo, a série não se passa mais somente naquelas 3 linhas temporais em que era a primeira temporada, que era 1953, 1986 e 2019. Ela se estende para outros tempos, tanto pra trás quanto pra frente. Pra frente ela vai até em 2053, que inclusive foi o ano em que o Jonas foi parar lá no final da primeira temporada, sei se você se lembra. Mas calma que você vai entender por que nessa segunda temporada a galera consegue ir pra outros tempos que não somente aquele período de 33 anos e na primeira não conseguiam. A temporada vai explicar isso pra você. Eu que não vou explicar porque senão vai ser spoiler. Perguntas que ficaram em aberto lá na primeira temporada são respondidas nessa segunda, mas como você já deve estar imaginando, mais perguntas ficam que serão respondidas na terceira. A temporada é recheada de surpresas, mas a melhor delas é com certeza o final. É um cliffhanger que é simplesmente impossível você não querer, não ter vontade, curiosidade de assistir a terceira temporada, que infelizmente só vai vir ano que vem. Se você assistiu toda a segunda, você vai assistir a terceira só por causa daquele final, pra tu entender. E sim, a terceira temporada já foi confirmada pela Netflix, graças a Deus, porque se terminasse desse jeito eu ia ter um treco. Inclusive, quando eu terminei essa segunda temporada, eu fiquei pensando, cara, não vai ter como eles explorarem isso que eles acabaram de jogar em cima da gente em uma temporada só. Só se for ficar uma coisa muito resumida. Mas eu aqui sou a favor de ter mais temporadas sim, não somente até a terceira, porque esse assunto, a série dá margem pra muito mais coisa, dá pra sair muito conteúdo dali ainda. E Dark, na minha opinião, por mais que não aborde um tema super novo, trata do tema viagem no tempo de forma diferenciada. Se aprofunda, explica, envolve outras histórias no meio, insere histórias de pessoas reais em meio a algo que é muito maior do que todas elas. Então vale fazer mais temporadas. Eu só não tenho certeza que eles realmente vão querer fazer, porque a galera da produção de Dark é muito preocupada em deixar as coisas bem redondinhas, sem pontas soltas, sabe? E é por isso que eu sei que se eles fizerem mais depois dessa terceira, vai ser bom e não vai ser encheção de linguiça. Até porque isso é uma característica foda de Dark. Tudo que está sendo mostrado ali não está sendo mostrado à toa. Se uma cachorrinha aparece no meio da caverna, é porque tem uma história importante para ser contada ali. Então eles têm esse cuidado enorme de fazer tudo se encaixar. E para mim, que sou uma pessoa que gosta de entender absolutamente tudo da história do filme e da série que eu tô assistindo,
é maravilhoso. Fotografia maravilhosa, assim como na primeira temporada, e trilha sonora, na minha opinião, deu uma aliviada, principalmente nos primeiros episódios da temporada. Porque pra quem não assistiu o meu vídeo de crítica da primeira temporada, a trilha sonora foi uma coisa que me incomodou um pouco. Eu achei ela muito pesada e exagerada em certos momentos. Já nessa segunda temporada, ela continua na mesma pegada, é o mesmo tipo de trilha sonora, mas eu já achei um pouco mais leve porque ela não exagera, não é colocada nos momentos errados, como eu achei que ela foi colocada na primeira. Detalhe que eu sou uma das pouquíssimas pessoas desse mundo que não gostou da trilha sonora da primeira temporada de Dark. Eu não vi ninguém falando mal. Todo mundo amou a trilha sonora e eu lá no meu vídeo falando mal da trilha sonora, fazendo brincadeirinha besta. Você tá no seu computador vendo vídeo no YouTube. Você tá deitado mexendo no celular. Você está dormindo. É exagerada e irritante. Ela foi colocada nos lugares errados, nos momentos errados. Eu assisti dublado em português e eu recomendo muito porque a dublagem dessa temporada ficou ótima. A primeira temporada eu assisti em alemão e legendado em português, mas essa segunda eu optei pelo português e eu achei muito melhor. Na verdade, os primeiros episódios eu assisti em alemão. Depois eu mudei para português. E aí eu consegui comparar, porque, gente, se você tá aprendendo alemão, tá ali fazendo aulas, é super interessante que você assista em alemão, porque você já tem algum conhecimento também, já vai associando as palavras. Mas se você não tem conhecimento nenhum de alemão, eu acho que a série já é complexa demais por si só. Com uma língua no estilo alemão, que é super complicada, principalmente para quem não sabe nada, eu recomendo demais assistir em português se você não tá aprendendo alemão. Essa foi uma crítica bem rapidinha só pra falar pra vocês que se eu já achava que a primeira temporada de Dark valia a pena ser assistida, essa segunda eu acho mais ainda, e a terceira tá com cara de que vai ser mais foda ainda. Se você ainda não assistiu, assiste meu vídeo de crítica da primeira temporada, vou deixar ele aqui no card. Se for comentar alguma coisa importante da temporada, algum spoiler, não esquece de dar o aviso de spoiler antes do seu comentário aqui embaixo. E se você já assistiu toda a segunda, me conta aqui embaixo a sua opinião em relação ao final. Qual é a sua teoria pro final? Aquele final, né? Que eu não vou falar. E se você não assistiu ainda, queria assistir um vídeo de crítica antes pra saber se valia a pena, volta aqui depois e me conta a sua opinião também. Série da Netflix é comigo mesmo. Então se inscreve aqui no canal, que está no lugar certo se você gosta de séries, tá? Beijinhos e até a próxima.